nós temos uma heterogeneidade de cultura, porque a gente, na verdade, tende a ver o mundo segundo as nossas próprias lentes, né? Mas não se pode esquecer nunca que essas são as suas lentes. Vou dar um exemplo macabro, até. Extirpação clitórica, que acontece na África. Para a nossa sociedade, para o nosso entendimento, para essa coisa toda, isso é um absurdo, e é mesmo, né? Eu acho também que é um absurdo. Mas daí, quando você começa a ver as razões históricas, e como acontece a extirpação clitórica, por que ela acontece, etc., você vê que o buraco é bem mais embaixo. Porque aí você é obrigado a pegar e detonar uma cultura. Como você detona uma cultura? Ou você faz um trabalho de formiga de convencimento das pessoas, ou você usa de violência para você obter resultados mais rápidos. Tipo assim, você chega num país, numa aldeia, cuja cultura faz parte da cultura a extirpação clitórica, e você proíbe, simplesmente, as pessoas de fazer isso. É uma maneira, entendeu? Agora, quem faz a extirpação clitórica em determinadas aldeias, numa determinada cultura que é completamente diferente da nossa? As mulheres, não são os homens que fazem. As mulheres fazem a extirpação clitórica porque na cultura deles, se a menina não tiver o clitóris extirpado, ela não casa. Veja bem, isso vai contra os meus princípios, vai contra os nossos, mas são os nossos princípios. Então, antes de mais nada, você tem que respeitar uma cultura e aí você tem que partir para um trabalho de convencimento disso daí. Agora, quem dá o direito a alguém de convencer alguém que sua cultura está errada? Senão você vai dar razão aos pastores que vão pegar e fazer catequese nas aldeias indígenas aqui no Brasil. Porque eles acreditam que eles estão levando a palavra para pagãos. Ou seja, É muito é complicado. Dois pesos, duas complicado. medidas, né? Exatamente, é muito complicado. E rede Fique claro. social? Peraí, Marcelo, precisa fazer um disclaimer aqui. Fique claro, a gente não está justificando de forma alguma, está Não, analisando. de forma nenhuma. Nós estamos analisando as atitudes que têm que ser tomadas e como a gente tem que refletir sobre isso e encontrar uma maneira, usando a massa cefálica e usando do respeito a todos, para pegar e desenvolver qualquer ação. Isso porque nós estamos com choques culturais. Imagina para um beduíno, aqueles caras que são do ISIS, entendeu? Que são verdadeiras aberrações para a gente. Imagina, sabe uma coisa que eu queria para ver se matava pelo menos alguns de ataque cardíaco? Pegar um desfile de escola de samba, aqueles assim, um desfile de escola de samba dos anos 90, que era mais ousado ainda que hoje. Não sei o que, vai lá. Pegar o cara assim, você pega esse, tira ele e bota ele no meio do desfile vendo aquelas mulatas gostosas peladas assim, e aquele cara que vive na Idade Média olhando aquele negócio, tem uma síncope. Sabe? É um conflito, na verdade é um conflito civilizacional. E são caras que vivem numa realidade. Mas você vê o moleque foi criado desde criança, assim como os racistas nos Estados Unidos, esse pessoal da Ku Klux Klan, foi ensinado a odiar desde criancinha. Então, e a internet ela coloca junto aquela coisa, cara. Teve uma vez aí, não me lembro exatamente quando, mas eu me lembro muito bem do fato, é que um pastorzinho, no meio do nada, nos Estados Unidos, aquelas seitas radicais que tem lá, queimou o Alcorão. Como ele queimou o Alcorão, aquilo foi filmado, vazou na internet, viralizou, entendeu? Uma embaixada americana foi agredida, queimada, não sei o quê, porque o porra de um pastorzinho que não teria a menor expressão num determinado... Se fosse em outro momento da história, ele não tivesse esse treco. Então, nós não estamos preparados para estarmos todos juntos. Isso é um caminho sem volta, então temos que entender que isso vai ser um processo muito doloroso, muito violento, porque violência faz parte da natureza humana. Ela não é justificável, ela tem que ser combatida, mas tem que ser combatida com respeito e inteligência. Não tem outro caminho. É o que você Pelo falou, menos tem eu não isso. entendo. Você quer impor uma cultura, ou você vai impor a força ou no diálogo. O diálogo vai demorar mais. Alguém já viu aquele filme Falcão Negro em Perigo? Vi. É Do Ridley do Scott? Ridley Scott, é.
Bom filme. Então, você lembra, depois que os caras caem com o helicóptero, aí os caras ficam lá metralhando e os caras vão vindo. Eles fazem uma montanha de cadáveres até que ele termina a munição dos caras. Os caras mataram, até que termina a munição dos caras. Aí os caras iam ganhar a coisa, mataram um, mas o outro, lá, uma das milícias, a mais poderosa milícia lá, impediu, levaram ele para o general para o cara mandar um recado. Ele diz, olha, aqui nosso conflito termina quando terminar o último inimigo nosso. Não adianta você querer impor sua democracia aqui, que aqui não vai funcionar. E quando você lê sobre conflitos tribais africanos, você vê que realmente a cultura deles é que o conflito termina quando o último da aldeia inimiga for morto. Eu não estou justificando nem apoiando isso. A gente tem que toda hora ficar repetindo isso. Tem que repetir, porque senão a pessoa só escuta o que quer, né? Entendeu? Tem que lembrar. Mas tem que se pensar que você não sai impondo a sua cultura de maneira tranquila. Ou que nem pastores que foram esquimós, levar a palavra de Cristo com as melhores boas intenções. O Ártico é gozado o ser humano ter se adaptado para viver nas regiões árticas, mas uma parte, os esquimós se adaptaram. Aí o que aconteceu? Eles levaram a palavra de Deus e ficaram horrorizados que em determinadas épocas, quando havia escassez de alimento, havia um verdadeiro infanticídio. Muita criança morria. Aí eles conseguiram convencer, com a palavra de Deus, argumentando, Jesus, o menino Jesus, não sei o quê, que primeiro eles têm que alimentar as crianças. Eles inverteram a ordem, que era a ordem natural do Ártico. Porque quando o caçador chega com carne, primeiro come ele, depois a mulher e o último a criança. Quando faltava comida, a criançada morria. Mas aí o que aconteceu? Quem vai caçar, em temperaturas baixíssimas, o que você se alimenta? De gordura e proteína. Quem vai caçar é que tem que caçar. Aí o cara tá fraco, não conseguia voltar. Não tem para todo mundo. O que acontecia? Eles conseguiram dizimar uma aldeia. Morria todo mundo, né? Inteira. Morria todo mundo porque quem trazia comida não estava mais. A lógica, na verdade, essa lógica é a mesma lógica do avião. Você já reparou nisso? Se tiver alguma despressurização, coloque a máscara primeiro em você. Depois você coloca na criança, porque você tem uma condição de zelar pela segurança da criança maior do que a criança pela sua segurança. Se você coloca a máscara primeiro na criança e Deus o livre, você dança, a criança vai ficar completamente desamparada nessa situação. Você não tem gente com experiência de vida necessária. É a mesma lógica que no Ártico existe. Então você não pode mexer com culturas assim de forma leviana, é leviandade, que às vezes vem da ignorância, uma leviandade ignorante, porque eu acho que todos esses caras são bem intencionados e o inferno está cheio de boas intenções, né?